Olha, o governador Ratinho Júnior, do PSD, aprovou o projeto que pretende entregar 200 escolas da rede estadual de ensino do Paraná para a iniciativa privada. O processo de privatização da educação no estado começou a ser desenhado pelo antecessor dele, Beto Richa, do PSDB. No final de 2022, o atual governo conseguiu privatizar 2 escolas, entregando a administração delas a instituições com fins lucrativos. Eu converso ao vivo sobre esse assunto com a Maria Regina Passos, que é mestre em Psicologia da Educação. Ela vai ajudar a gente a entender mais sobre os impactos dessa medida para os alunos e para a sociedade como um todo também, né, doutora? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer recebê-la, ainda mais para falar sobre um tema tão delicado, tão importante quanto esse, né? Queria que você nos explicasse melhor como funciona esse processo de privatização das escolas públicas e o que significa entregar essas escolas para a iniciativa privada. Como que isso pode impactar os alunos? Bom, Wilker, nós estamos vivendo momentos bastante difíceis, né? Porque o fato de você entregar para o setor privado aquilo que é público, por mais que pareça vantajoso, não é. A gente começa ferindo a Constituição Federal, no seu artigo 205, que diz que a educação é direito de todos e responsabilidade do Estado e da família. Então, nós temos aí um trânsito aí entre o privado e o público, e uma leitura achando que isso é benéfico. Só que nós temos dados efetivos que essa situação só trará mais desigualdade para os alunos e também uma insegurança para aqueles que são funcionários públicos dessas escolas. Então, por mais que nós tenhamos aí a ilusão de que isso é uma inovação, que isso vai melhorar dados de educação, de aprendizagem, enfim, nós sabemos que não. Nós vivemos num Brasil desigual, com dados efetivos, onde nós sabemos que os alunos pobres aprendem menos do que aqueles alunos que têm uma situação favorável, e nós também sabemos que no Brasil as crianças pretas e pardas aprendem menos do que as crianças brancas. O fato de trazermos para cá essa privatização das escolas, nós precisamos entender que o setor privado visa lucro e o público a responsabilidade por todos aqueles que são matriculados nessas escolas. Talvez nós estejamos agindo da maneira mais incorreta. Eu vou usar aqui uma metáfora muito assim simples para dizer, é como se eu estivesse vendendo o sofá quando eu pego a traição acontecendo nele. Eu preciso tratar de outras instâncias. Então, nós temos que pesquisar, analisar, entender onde vamos chegar com essa privatização. O desconhecimento gera essa empolgação, achando que essa inovação é benéfica para os nossos alunos e para os servidores públicos. E nós sabemos com dados que não são. Isso já deu errado em outros setores também, né, doutora? A sensação que a gente tem, pelo menos a que eu tive quando eu fui atrás desse assunto, é de que, como o governo não conseguiu resolver os problemas da educação, decidiu delegar, entregar a educação para a iniciativa privada. Quais são os argumentos do governo estadual lá para justificar essa privatização dessas escolas estaduais? Segundo eles, existem benefícios? Quais benefícios podem ser esses? Afinal, você está entregando algo tão delicado e tão precioso nas mãos de empresas. É bastante preocupante quando nós achamos que o fato de você entregar para o setor privado a gestão, isso gerará resultados positivos. Nós temos um problema muito sério no Brasil, que não é trocando a gestão pública pela gestão privada que nós teremos aí melhorias nos resultados. Então, se nós queremos, de fato, mudar a educação, assegurar aprendizagem e desenvolvimento para todos, nós temos que mexer em outras coisas. Por exemplo, a formação dos nossos professores, a formação dos nossos gestores, as condições necessárias para que uma escola possa funcionar. O fato de você entregar a gestão pública para a gestão privada, nós vamos entrar num racionalismo técnico,
quer dizer que é possível fazer mais com menos. E isso, para um país como o nosso, um país continental, desigual, é impossível que isso aconteça. E aí, Wilker, é importante levantar que nós já vivemos a questão da privatização. Por exemplo, nós temos aí uma meta, que é a meta de possibilitar que pelo menos 50% das crianças em idade de creche sejam atendidas pelos municípios. O que ocorre é que os municípios nem sempre conseguem dar conta disso. Então, nós já privatizamos a primeira infância com as escolas conveniadas ou subvencionadas, tem nomes aí diferentes nos municípios, mas é quando o próprio município repassa esse dinheiro para algumas empresas e elas vão manter essas escolas. O que ocorre é que nós observamos que muitas das vezes as escolas para essas crianças, elas são algumas casas alugadas que não têm condições de atendimento para a educação infantil com uma fachada de creche pública. Então, a privatização ela vem ocorrendo, ela já ocorre também no ensino superior. Por exemplo, nós temos o ProUni. Nós não conseguimos aí as universidades públicas para todos, e aí nós vamos aí dando bolsas para que esses alunos possam procurar outros lugares. Então, a realidade brasileira é muito preocupante, porque não é só o estado do Paraná que vem acendendo esse sinal para nós, dizendo que haverá privatização. E a gente sabe que quando começa num lugar, a chance disso se espalhar é muito grande. Por isso que a gente trata desse assunto aqui de forma específica do Paraná, que nesse momento está com essas negociações, esses projetos mais avançados, mas a gente precisa se preocupar, é um assunto que interessa a todos nós. E na sua opinião, doutora, quais são os principais impactos negativos, especialmente quando a gente analisa a desigualdade que a gente tem no nosso país? A senhora já começou a falar desse assunto, mas eu queria aprofundar um pouco mais. De que forma os mais pobres, os mais vulneráveis, podem ser prejudicados por uma medida como essa? Eu vou trazer aqui, Wilker, eu acho que é bom falar sobre isso, trazendo alguns dados de outros lugares que tentaram. Por exemplo, nós temos aqui na América Latina o Chile, na época lá do Pinochet, na ditadura, na década de 80 do século passado, que optou pela privatização. Não deu certo, aumentou a desigualdade social, privilegiamos aí alunos numa situação melhor e deixamos muitos para trás. Nós também temos os Estados Unidos, que também optou por essa privatização, usando as escolas charter e também usando voucher, que também é uma coisa que vai ocorrendo aqui no Brasil de alguma maneira, que também gerou desigualdade e falta de aprendizagem para todos. Alguns são privilegiados, outros não. Então, e aí, em contraponto a isso, a esses países que já viveram essa situação, nós também temos, por exemplo, a Suécia também viveu a privatização e voltou atrás. Por quê? Porque lá o que acontecia? As escolas que aceitavam esses alunos, as escolas particulares que, por meio de voucher, aceitavam os alunos, foi acontecendo uma segregação. Os imigrantes, os negros foram ficando para trás e aqueles que tinham condição de ir para as escolas melhores em grandes centros tinham privilégios. Então, nós temos aí já exemplos: Chile, Suécia, Estados Unidos, que estão aí, né, que mostram para nós que isso não vai dar certo. Em contrapartida, nós temos também países que apostaram na educação pública, como nós temos a Finlândia hoje, lá no Reino Unido nós temos a Escócia, e que deu certo. E qual é o investimento? E é isso que nós precisamos acordar. O investimento vem com financiamento, condições de trabalho e formação à altura das necessidades que nós temos hoje. Então, sabemos que isso vai gerar desigualdade social. Se no Brasil a desigualdade já é grande, e eu vou usar como exemplo lá o estado do Paraná, que nos anos iniciais tem uma desigualdade grande entre quase 20 pontos, e às vezes um pouquinho mais em língua portuguesa e matemática, de crianças pobres e não pobres. Então, criança pobre aprende menos, criança que tem uma situação melhor aprende mais. Criança branca aprende mais do que criança preta, por conta do racismo
estrutural que nós temos nesse país. Então, o panorama, se a gente vai analisar a história e olhar para os diferentes dados, está posto que isso é uma falácia, que nós precisamos investir efetivamente na formação dos nossos professores, dos nossos gestores, dar condições de acesso e permanência às escolas. É por aí que nós temos que caminhar, Wilker. A gente tem um discurso bonito, né, elitista, de que privatizar é o caminho, privatizar é a solução. Porque nos Estados Unidos dá certo. A gente não pode fazer essa comparação, né? A gente é uma nação completamente diferente, com outros recursos, com outras possibilidades. E eu repito, a educação é algo muito caro que a gente não pode debater com argumentos tão rasos assim. Professora, muito obrigado pelo seu tempo. Até uma próxima, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Vamos acompanhar aí essa situação.